O Evangelho para este domingo, 13 de novembro de 2022, chegando quase ao final desta quadra do tempo comum, é o de São Lucas, no capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 19. Peço que vocês deem pause aqui para ler este Evangelho. Quem não tiver Novo Testamento, Bíblia em casa, pode baixar aqui na internet e ler o Evangelho. Sugiro sempre a versão Ave Maria, que é mais clara, mais simples de entender. E logo em seguida voltamos para a reflexão. Este Evangelho é impressionante, por causa da sua atualidade. Ele nos fala a nós hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos e a nossa conjuntura, o nosso ambiente espacial, como o Brasil, como a América Latina e como boa parte do mundo, por tudo aquilo que nós passamos e que me referirei mais adiante. Duas, porque ele mostra que a fé cristã, a fé em Jesus, é realmente uma força para o enfrentamento da crise. Isto é, este Evangelho nos mostra que nós vivemos sempre em passagem. Estamos no fim de um determinado mundo que não deve mais prevalecer para esquadrinhar as nossas vidas em direção a um novo mundo, o mundo do reino que Jesus anuncia, que Jesus inaugura no seu próprio ministério, com outros valores, com outra proposta, com outro jeito de bem viver. Há exemplos aqui que nos mostram esse confronto permanente, esta tensão entre o fim de um determinado mundo que nós vivemos ainda agora e o começo do mundo novo. O primeiro exemplo aqui é do templo, que é contemplado pelas pessoas, e Jesus, que está dentro dele, já pronto para o enfrentamento final em Jerusalém, ele olha para as pessoas encantadas com a edificação arquitetônica do templo, com as belezas das pedras do templo, enfim, com tudo que se desenrola dentro dele, imaginando que o templo de Jerusalém é de fato a casa de Deus. Quando Jesus se aproxima das pessoas e lhes diz: o que vedes aí são pedras e elas não permanecerão pedra sobre pedra. Tudo isto ruirá. Jesus não tinha o mesmo olhar, a mesma percepção, a mesma visão, a mesma sensibilidade das pessoas agarradas a este mundo que se vai, a este sistema carcomido e velho, de uma aliança que faliu, se transformando num poderoso ambiente de negócios, como era o Templo de Jerusalém. Um ambiente de apoio à ocupação militar, econômica e política de um império poderoso, o romano. Um templo que abrigava e cuidava do cofre do tesouro, que não era outra coisa senão o dinheiro roubado do povo. Tudo isso cairia e não sobraria pedra sobre pedra. Jesus conseguia enxergar entre as pedras como via
nas almas das pessoas o que prestava e o que não deveria perdurar. No entanto, dentro desse mesmo templo, Jesus viu uma outra manifestação, um outro evento, este sim, para ele, extremamente rico e intenso de significado, que não representava a velharia que aí tombaria e não existiria mais como pedra sobre pedra, mas que é exatamente o que deveria permanecer. Uma pobre viúva, uma mulher depositando a única moeda que detinha no cofre, demonstrando fidelidade, compromisso, radicalidade na sua fé, tanto que ele chamou seus discípulos e lhes mostrou a beleza deste evento, dizendo que ela foi a única que depositou tudo o que tinha, enquanto os outros chamavam para si atenção, tocavam cornetas, clarins, para demonstrar o depósito das grandes ofertas como exibicionismo. Isto para Jesus nada valia. Isso era coisa que também não sobraria uma sobre a outra. Era a viúva que carregava o sinal do novo que Jesus trazia. Este é o primeiro sinal que eu demonstro aqui de que a fé é esse trânsito, esta crise, e só tem quem se dispõe a se jogar no meio desta crise, desse trânsito entre o que não deve mais prevalecer e o novo nem sempre compreendido, nem sempre perceptível, nem sempre visto. No meio de tudo isto, Jesus mostra o que é novo, o que deve ser valorizado. O templo, sinal de uma religião que caducou, de uma aliança que traiu, que não tem mais significado. Tombará como tombou. Lucas escreveu, ou pelo menos publicou o seu evangelho na última década do primeiro século do cristianismo. E o templo de Jerusalém foi derrubado, incendiado com Jerusalém no ano 40. Uns 10 anos depois do sacrifício de Jesus, do martírio de Jesus. Lucas, então, queria mostrar à sua comunidade o que Jesus antecipara na manifestação dentro do templo. E a segunda coisa que se demonstra aqui como fé em trânsito, fé em crise, e a única fé que vale é aquela que nos faz ter uma experiência em crise diante de Deus. De quem sempre se abre mãos daquilo que não importa, por mais esbelto, por mais grandioso que pareça ser, diante daquilo que realmente importa, que nem sempre é tão aparente, tão grandioso, tão lustroso como a sociedade gosta de divulgar. Aqui é o caso das perseguições que os discípulos viveriam por causa do nome de Jesus. O nome aqui é projeto de Jesus, proposta de Jesus, reino de Jesus, a novidade que Jesus trazia. Eles enfrentariam perseguições atrozes. Nessas perseguições, só permaneceriam e permaneceu o que era a fé firme de quem cria no Jesus que não se deixava destruir pelo indelével, pelo fútil, pelo insignificante. E durante estes momentos difíceis que os discípulos viveriam, como fé,
verdadeira, eles tiveram que enfrentar a própria destruição do templo, que acabou por ser uma mensagem para eles. Porque logo que Jesus ressuscitou, logo que Jesus venceu a morte, eles entendiam ainda que era preciso frequentar o templo. Quando Calígula tentou romanizar o judaísmo, tentou romanizar o próprio templo, colocando lá dentro, colocando no seu interior uma estátua, um monumento do imperador, aí sim, Jerusalém se revoltou, o templo se revoltou, os sacerdotes se revoltaram. E houve uma chacina com essa destruição do templo. E muitas perseguições, ainda mais perseguições, sob o mais louco de todos os imperadores, Calígula. Nesse momento, como sempre ocorre, nessas conjunturas assim, em crise, de referências fluídas, que tudo parece não ter segurança, não ter firmeza, não ter esperança, também apareceram, como diz aqui o Evangelho, apareceram alguns se dizendo Messias, ou até se dizendo o próprio Jesus, que tinha voltado. Esse é o caso de Teudas, que Lucas mesmo registra no seu capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nos versículos 36 e 37, como aquele que reuniu mais de 400 pessoas, uma multidão de seguidores, e que foi assassinado pelos soldados romanos, e os seus seguidores desapareceram, porque eles não se mantinham em fé como os seguidores de Jesus, que enfrentaram tribunais, que enfrentaram as próprias sinagogas, que se transformaram em pequenas polícias, pequenas delegacias de denúncias, de formação de processos e depois de julgamentos dos discípulos de Jesus. E esses suportaram as perseguições deste mundo que chegava ao fim, o mundo violento do império que invade outros povos, provoca guerras, provoca conflitos, provoca matanças, provoca destruições. Como Jesus avisou aqui nesse capítulo 21 de São Lucas. Como também o Império Romano mandou matar Judas o Galileu, outro que se proclamava Messias. Julgou, condenou e o matou. E os seus seguidores também desapareceram. Porque ser seguidor desses messias de proveta, esses messias feitos, fabricados para divertir e enganar o povo, esses não têm a consistência do projeto de um mundo novo, como os discípulos de Jesus tinham, ao ponto de enfrentarem todas as perseguições, as mais cruéis, mais duras, e ainda permanecerem fiéis. E não só permanecerem fiéis, mas dizendo e tendo o que dizer dentro e diante dos tribunais, como Jesus avisou nesse capítulo 21 de São Lucas. E por último, como sinal desse mundo que está no fim, esse mundo que terminará, esse mundo de invasões dos poderosos, de ocupações pelos poderosos, esse mundo sangrando pelas guerras que os poderosos promovem, pelas matanças que os poderosos promovem, finalmente tem a figura da família. Aqui
Jesus avisa. E São Lucas escreve para a sua comunidade, demonstrando que muitos dos que se converteram a Jesus, que passaram a seguir Jesus, que abraçaram esse projeto novo que Jesus trazia, foram perseguidos e entregues aos perseguidores pelos próprios familiares. Pais, mães, irmãos entregaram filhos, filhas, irmãos e irmãs para serem perseguidos, apedrejados, presos e mortos. Bem como ocorreu, por exemplo, aqui bem perto de nós, temporalmente, no nazismo, quando as pessoas se dirigiam aos guardas nas esquinas, os guardas da SS, para entregar os vizinhos, entregar os parentes. Olha, meu parente, o meu sogro, meu tio, o meu vizinho é judeu, que eram chacinados e levados para os fornos do Holocausto. Assim, os discípulos de Jesus eram entregues pelos seus próprios familiares. Isto é, esta família organizada em cima desse mundo velho, esta família construída em cima de bases que tem esta aparência do templo, que tem essa aparência do poder, que tem essa aparência vetusta, que tem essa aparência assustadora, esta família é carregada de ódio, é carregada da destruição deste mundo velho, é carregada da desagregação profundamente traiçoeira deste mundo de guerra. Esta família é uma família que muita gente proclama como perfeita, como exemplar, como a família que não tem problemas. É aquela que é puxadinho, extensão desse mundo velho carregado de impérios de guerra, de religião negócio, de religião do cofre, de religião do exibicionismo das ofertas. Esta família é denunciada por Jesus aqui, nesse capítulo 21. Esta família é dedo duro na organização terrorista do mundo que está no fim. Então, este capítulo 21, particularmente nesse trecho aqui, de 5 a 19 de São Lucas, é um evangelho que tem que ser lido, que tem que ser meditado, que tem que ser absorvido, porque mostra o que é fé. A fé não é uma segurança que se pede para Deus e que se receba de pronto de Deus para ficarmos numa boa e tranquilos, sem nos afligirmos com os problemas. Pelo contrário, Jesus avisou: e sofrereis perseguições, sofrereis prisões, sofrereis incompreensões por causa do meu nome. Quem tem uma causa como o nome de Jesus não se impressiona com as perseguições desse mundo que está no fim. Não se impressiona com as interpretações que as pessoas desse mundo que está no fim fazem a nosso respeito. Mas se sentem firmes. Apesar da aparente areia movediça deste mundo que está no fim, quem é movediço é este mundo que está no fim, e não a aparência de areia. Nós nos sentimos firmes no Jesus, que diz que todo aquele, como ensinou Mateus, todo aquele que constrói a sua casa sobre a sua palavra e a pratica, podem vir tempestades, podem vir o que for, ventos, chuvas, tudo, que não cairá.
Isto é a fé. É bem diferente do que aquilo que as pessoas dizem por aí, de maneira absolutamente superficial, que Deus está no controle, e se Deus está no controle, nada de ruim nos acontecerá. Não, no mundo ruim, tudo de ruim pode nos acontecer. E é estranho se não nos acontecer. Ou, como aquelas outras coisas que dizem, vai com Deus, como se isso significasse proteção, como se isso significasse que as pessoas agora estão livres do ódio, das injustiças, das calúnias, das injúrias, das perseguições. Não, quem crê do modo como Jesus ensinou, crê não para consumir serenidade, consumir tranquilidade, consumir falsa paz, mas para afirmar o projeto dele no mundo. Estes ganharão a vida, como ele diz aqui no final desse evangelho. Estes obterão a vida. Deles é a vida. Porque só há vida onde há esta fé que nos permite e até nos empurra a nos entregarmos, a nos projetarmos sob todos os riscos e consequências que possamos enfrentar. Isto é fé. Penso, para concluir, que este evangelho é muito subjetivo para os nossos dias. Nós vivemos uma crise catastrófica. E quem me permitam aqui usar o verbo, quem dançará primeiro serão as falsas religiosidades, as falsas fés, os falsos messias, os falsos templos que são submercados de quinquilharias religiosas. Esses dançarão primeiro. Esses já começam a dançar, porque não tem relação com o projeto de Jesus. E os seguidores que não se converterem também desaparecerão. Só haverá lugar para aqueles que se entregarem não para uma fé consumista, não para uma fé de segurança pessoal, mas para uma fé que nos leve a construir um mundo novo como Jesus pediu, até que Ele o realize plenamente naquilo que é só dele fazer. Mas o que é nosso é dever da nossa fé fazer. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nesta fé. Que Deus reforce a tua fé no meio da crise em que vivemos, para que te sintas em paz, mesmo no meio de todos os conflitos. Que Deus fortaleça a tua fé e a tua dignidade de fé no meio de tudo o que ocorre agora, para que tu ajudes a construir um mundo novo, um mundo justo, um mundo em paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.